Fala pessoal, tudo certo? Iniciando agora mais um teste de viagem para vocês. Dessa vez, nova Ford Ranger, essa daqui é a versão XLS com motorização 2.0 que veio para substituir a antiga 2.2. Ela não é aquela motorização V6, né, com mais de 250 cavalos de potência. Essa daqui rende 170 cavalos de potência, 171, enfim, com 41.3 kg de torque, câmbio automático de 6 velocidades, tá? Então, de fato, é um carro que é um custo bem menor do que a V6, só que é uma proposta totalmente diferente. É como se a gente fosse comparar uma Amarok V6 ou uma Amarok 4 cilindros em questão de potência. Então a V6 a gente tem um carro extremamente forte, né, que tu consegues, de fato, ter uma performance muito maior, e aqui um carro bem responsivo em alguns aspectos, um torque muito bacana, entrega a partir de 1750 RPM, então um torque de baixa rotação, mas com uma potência um pouco menor. A gente está começando agora então o teste de viagem, saindo aqui de Rancho Queimado, sentido a Florianópolis, Santa Catarina, uma viagem de aproximadamente uns 100 km, nem chega daí, enfim. Só que pra gente vir até aqui, a gente fez um trajeto 100% off-road, então deu pra sentir bem o carro, como que ele se comporta no aspecto off-road. Eu digo pra vocês, é um tratorzinho pra andar. Ela é muito cuiuda mesmo assim, em questão de subida, descida. Você coloca no 4x4, não teve necessidade nenhuma de colocar na reduzida, de bloqueio diferencial, enfim. Então, de fato, é um carro que nesse aspecto ela vai muito bem. Ela vai pecar em relação à V6 agora que a gente está numa BR, por exemplo. Então, quando tu precisa de uma potência para fazer uma ultrapassagem assim por diante, de fato a V6 vai ser algo fora de série em relação a esse carro aqui. Não que ela deixe a desejar, mas de potência e de cavalaria a V6 vai dar muito mais. De fato, é inegável que ela é extremamente mais superior que esse carro aqui. Mas a diferença de preço também justifica essa diferença de potência. Esse câmbio, eu sinto que às vezes acima dos 60, 70 por hora, quando você dá um pé fundo, quer ver, agora eu tô aqui, por exemplo, a 58 por hora, vou acelerar, ó. Dei pé fundo, ele demora um pouco para responder. É claro que não é intenção nenhuma de ser aqui um DSG, um S-Tronic, enfim, é um câmbio que não é feito para isso, mas ele tem um certo delay, digamos assim. Então, ele prioriza, obviamente, sempre as rotações mais baixas. Temos também aqui os modos de condução, então conforme tu vai trocando aqui, né, o modo eco, tem modo de reboque também bem interessante, modo escorregadio, que eu vim utilizando também em algumas partes que tinha lame, enfim. Mas ela não tem o modo esporte, digamos assim, para tu utilizar. Tem o modo manual no câmbio, com sequencial aqui, tu aumenta e reduz marcha, né? Normal, mas a resposta dela é um pouco mais demorada, digamos assim. Mas obviamente a gente está se tratando de uma caminhonete, então não é um sedã, não é um veículo com uma proposta de ser 100% um câmbio mais rápido, digamos assim. De modo geral, uma coisa que surpreende positivamente muito nesse carro é o conforto. Então tu passa, por exemplo, em buraco, uma lombada, passa em cima de uma tartaruga às vezes, por exemplo, é incrível o conforto da suspensão traseira. A suspensão traseira dela, ela tem um sistema um pouco diferente, onde a localização das peças em si, questão de amortecedor, assim por diante, parte de suspensão em si, ela fica localizada um pouco diferente do que uma Hilux, por exemplo. Até a própria Ranger de antiga geração. Então, o que trata é que o conforto dela fica muito bom. Para quem viaja atrás também fica um conforto legal. E é diferente, é diferente. O pessoal fala muito que a Amarok é a melhor caminhonete que tem para rodovia. Eu digo que essa aqui se assemelha bem. A gente comparar com o Hilux, de fato é um carro que pula bastante, a S10 pula bastante, a Ranger de antiga geração também é um carro que, particularmente falando, acho que pula bastante, mas essa daqui, sensacional, um acerto de suspensão muito bacana. Consumo de combustível, galera, a gente veio no off-road fazendo 8,5 km por litro, mas off-road pesado mesmo, bastante subida, bastante descida pesada mesmo. E agora eu acabei de resetar o painel e a gente rodou apenas 6,2 km, a gente está devagar porque tem um carro mais devagar lá na frente, mas está fazendo 16,9 km por litro. Não vai ser essa média que vai chegar lá embaixo, nunca. Num curto trajeto que a gente fez rodoviário, tava dando entre 11 e 10, enfim. Então vamos torcer para que a gente consiga chegar na faixa dos 12 km por litro, tá? Acho que 12, 13, quem sabe dê para chegar. E a gente também agora num descido que praticamente é a favor da descida, né? A gente tem no sentido Floripa, então aqui a elevação é maior e lá é menor, então tem tudo para ser um consumo melhor, digamos assim. 60 por hora, pisei tudo. Você vê que ela demora um pouquinho, 80, 90, ela vai chegando, enfim. Mas é inegável que a comparação com a V6 é injusta. A V6 vai dar muito mais. Não que seja um carro manco, não é isso, mas de fato tu precisa de ter um pouco mais de cautela para fazer uma ultrapassagem, enfim, porque de fato o câmbio demora um pouquinho para responder em relação à potência dela. Novamente, não que seja um carro fraco, mas comparando com a V6 é outra tocada. Então vamos agora fazer a parte de teste de consumo. Em breve eu mostrei para vocês também. Galera, a gente está descendo aqui agora uma serra com ela e de fato, uma coisa que me chamou a atenção, o freio motor dela mantém muito bem a velocidade. Então eu estou descendo de terceira marcha, 72 por hora, é um longo percurso já. Tem algumas partes em que ela embala mais, mas percebam aqui na frente, olha só, tem uma curva e o carro mantém tranquilo. Agora desceu, aumentou 73, vai aumentar um pouquinho aqui na frente, mas assim, de fato,
é uma velocidade constante que ela consegue manter com o freio motor. Se eu aumentar uma quarta, claro, ela vai começar então a pegar mais velocidade, a rotação está mais baixa, o motor não está segurando o carro, mas de fato o freio motor dela é muito bom. Ela não aceita uma redução tão arriscada, então olha só, eu estou de 72 por hora, de terceira marcha, eu vou bater segunda, ela deixa entrar agora. Mas se eu tivesse um 75, 76, ela não deixaria entrar. Quer ver, olha só, 77 por hora, reduzir, ela não deixa, ela fica piscando aqui então no painel. Então quando é uma redução mais arriscada, digamos assim, quando vai entrar marcha com a rotação muito alta, ela não deixa tu entrar uma marcha menos, digamos assim. Aproveitando para quem vai comprar um carro desse, para utilizar seja no sítio, seja numa estrada de chão, na fazenda, ou vai pegar muita estrada de chão de modo geral em si. Como eu falei, o conforto da suspensão é sensacional do carro. A suspensão de modo geral, a rigidez dela é muito bacana, é bem no ponto, no limite mesmo assim. O único ponto, a gente, claro, fez um off-road bem pesado, como eu falei para vocês. Então, não assim do carro ter que ser difícil de sair, mas os pontos sempre subindo, bastante declive também, bem estreito, bastante curva, bastante atenção de modo geral. E a temperatura dela começou a subir um pouco, mas claro, também a gente andou cerca de 70 km mais ou menos, acho que deu essa faixa de 60 km talvez, de estrada de chão. Então a temperatura dela começou a subir um pouco, eu fui controlando ali, né, questão de pedal, depois já começou a dar um declive de novo, então eu fui deixando ela esfriar, mas a temperatura subiu um pouco. Ela não mostra aqui então quantos graus estava, ela não tem um marcador de temperatura, só mostra com gráfico mesmo. Não chegou a ferver, não chegou na barrinha vermelha, mas subiu um pouco a temperatura, é importante falar isso para vocês também. Mas de modo geral, como eu falei, depois ela já conseguiu esfriar, então manteve ali tudo certo. Questão de consumo, não adianta eu falar muito para vocês agora, a gente está descendo serra, então não vai compensar, tá com 19 km por litro, mas o resetei lá em cima também, então claramente que o consumo vai estar bom. Mas de modo geral, o que surpreende, novamente eu volto a falar, é a questão de suspensão. A gente vem fazendo as curvas aqui a 80, 85, e não que ela se pareça com um Fusion, vamos supor, em curvas, mas é uma evolução muito grande se a gente comparar com a Ranger 19, 20, 21, enfim, é uma evolução bem grande em questão de conforto a bordo. Pessoal, praticamente finalizando aqui então o teste de viagem com a Ranger 2.0 na versão XLS. Vou ficar devendo para vocês um consumo extremamente preciso, porque o trajeto, bem dizer, de Rancho Queimado para cá é basicamente uma descida de serra. Então, claro, a gente tem pontos que sobe, tem retas, enfim, mas de modo geral a gente pega bastante serra. Então o consumo, claro que ele vai ser um consumo excelente, tá dando 17,6 km por litro aqui, mas eu creio que o consumo desse carro, sendo um trajeto normal, respeitando os 80, 90 por hora, vai permanecer então na casa de uns 12,5, 13 km por litro. Claro, havendo uma clive, né, de uma serra, ou se você vai descer justamente a serra, vai ter uma certa diferença. Mas um ponto muito interessante desse carro é a acústica interna dele. Perceba só, tem um caminhão aqui do meu lado, a gente escuta o caminhão, mas olha só, vou baixar o vidro. A diferença de barulho de fora para dentro com os vidros abertos e fechados é muito grande. Então a gente consegue perceber que o carro é bem silencioso mesmo. E se tratando de uma caminhonete, que é um veículo que geralmente dá mais barulho, é um carro bem silencioso. Então galera, basicamente esse aqui foi o teste de viagem. De fato eu vou ficar devendo para vocês um consumo mais preciso, de um teste mais longo de viagem, mas acho que dá pra gente ter uma noção de conforto, teste off-road também, como eu falei pra vocês. Então se você não é inscrito aqui então no canal, já aproveita e segue a gente aqui embaixo. Eu faço vídeo desde carros, caminhões, enfim, dos mais variados tipos de veículos para vocês, tanto testes rodoviários, urbanos, também quanto avaliações, mostrando todas as tecnologias do carro, enfim. Não esqueça, siga a gente também lá no Instagram, @curiosidade automotiva, vídeos comparativos, notícias, enfim, tudo do mercado automotivo lá pra vocês, tá certo? Então é isso daí, a gente se vê no próximo vídeo e valeu!